E hoje é dia de você conhecer o Renault Kardian Iconic 2026, que custa R$ 149.990 e substitui a antiga versão Premier Edition de lançamento aqui no mercado brasileiro. É produzido aqui na nossa cidade, em São José dos Pinhais, no complexo Ayrton Senna, na Grande Curitiba, e chama atenção pela beleza do conjunto, ainda mais com a nova cor azul Iron e o teto bicolor em preto nacre. É um carro muito elegante que desperta a atenção das pessoas e que também chama atenção pelo nível de tecnologia embarcada na versão topo de gama. Aqui na dianteira, faróis em Full LED com a identidade atualizada da marca francesa, a grade que também traz os losangos da Renault, super interessante, hadas completo, rodas em liga leve de 17 polegadas com acabamento diamantado e pneus 205/55, rack de teto. É um carro que chama atenção, ainda mais pela semelhança com o Renault Sandero, mas ele é o Dacia Sandero que foi vendido lá fora e aqui chega com uma nova identidade, principalmente na traseira, com as novas lanternas, a identidade Renault e Kardian, que complementa o conjunto visual. E mais uma vez os amigos da Globo Renault de São José dos Pinhais nos prestigiando com um exemplar de test drive, e um exemplar muito bem configurado na cor de lançamento azul Iron, que chama muita atenção pessoalmente e que também traz a chave do Megane 2007 com a nova identidade da Renault. Acesso por aproximação, basta se aproximar aqui do carro que as portas abrem. Olha só que legal, os retrovisores com detector de ponto cego na versão mais completa e a porta com acabamento em plástico, couro terracota com as costuras em giz e alguns detalhes diferenciados, exemplo desse aplique em preto brilhante com iluminação ambiente, tapete em borracha personalizado com o nome Kardian, bancos em couro nesse formato concha, muito confortável e com a identidade Renault aqui estampado com o teto escurecido, e a parte interna que é um primor. Realmente a sensação a bordo chama atenção aqui no Renault Kardian por ele ser construído sob a plataforma RGMP, que é a plataforma modular do grupo Renault. Então fica numa posição mais baixinha e o acabamento interno na versão mais completa é interessante, com esse detalhe em couro, com as costuras de ponta a ponta, o mesmo acabamento que tem nas portas e também nos bancos. Tivemos aqui algumas atualizações tecnológicas, o volante multifuncional com a nova identidade da Renault, pisando no freio e apertando o botão. Damos start no motor da família TCE, quadro de instrumentos de 10,25 polegadas e bem completo. Temos aqui também algumas funções bacanas, como os dados de consumo. Temos também dado aqui do RPM, de mídia, do eco, monitoramento da função eco, monitoramento de pressão dos pneus, trip A e volta para o consumo. E aqui também exemplo do Renault Boreal, que nós temos alguns layouts diferenciados da versão mais completa e que também prioriza o uso do sistema ADAS, muito bacana. A central multimídia Open R de 10 polegadas traz esse novo sistema da família Renault com CarPlay e Android Auto sem fio. Dados aqui de mídia, também de navegação, dos aplicativos aqui do CarPlay e do Android Auto sem fio. Também tem um pacote de assistência que custa R$ 3.590 na configuração adicional. Acesso das câmeras 360 graus. Olha só que legal. E com ângulo de esterço aqui para
marcha ré. Muito bacana, é um carro bem completo. O ar-condicionado digital que gela bem e também traz esse acabamento primoroso. Aqui também carregador por indução e ventilação USB do tipo C, o joystick da transmissão EDC, dupla embreagem, com freio de estacionamento eletrônico, mas não traz auto-hold, a exemplo do Boreal. Aqui também outros comandos, aqui o acesso também do modo de condução, muito bacana. Retrovisor que não é fotocrômico, traz alguns cortes de custo, iluminação interna que não é halógena, mas o acabamento do teto é bom, também traz espelhinho com iluminação no parasol e a experiência a bordo é bem aconchegante. São 4,12 metros de comprimento, com 2,60 metros de entre-eixos e 1,54 metro de altura. A título de comparação, ele é 3 centímetros menor que o seu arquirrival Volkswagen Terra, mas ele é 3 centímetros maior em entre-eixos, porque lá no Terra nós temos 4,15 metros de comprimento com 2,57 metros de entre-eixos. Então nesse ponto o Renault Kardian se sobressai, bom ângulo de abertura das portas, mas o acabamento interno aqui do painel de portas não é o mesmo lá da frente, que aqui é todo em plástico, perde o acabamento em preto brilhante na área superior e a forração em couro no descansa-braço. Mas aqui a padronagem do banco traseiro é a mesma lá da frente, só não traz o brasão da Renault estampado. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 m e o espaço é bem satisfatório, um pouco mais confortável que o do Volkswagen Terra. Nesse sentido aqui, o Kardian ele é bem agradável. Não possui saída de ar para os ocupantes traseiros, mesmo na versão mais completa. Tem duas saídas USB do tipo C, console alto, com descansa-braço para quem vai na frente. Aqui o túnel que é um pouquinho alto, atrapalha um pouco o acesso para quem vai aqui no meio por conta desse ressalto aqui do console, mas o conforto aqui é interessante para todos os ocupantes e quem viaja aqui no meio tem uma boa visão do painel. Porta-malas de 358 litros, é um espaço mediano para a categoria do Kardian, banco bipartido na modalidade 70/30, o espaço aqui do lado direito é um pouco maior do que a gente está acostumado com a modalidade 60/40, dá para ver nitidamente a diferença. Iluminação interna, toda a forração aqui em carpê, aqui o triângulo que fica solto e o step que fica na parte interna, mesmo aqui indicando velocidade máxima de 80 km por hora, ele não é temporário, é uma roda de aço de 15 polegadas com pneu 185/65. É um espaço aqui mediano para médias, bagagens, sacolas de supermercado. Aqui também o acesso facilitado para o manuseio, tampa levinha e que você consegue abaixar a tampa com uma certa facilidade. E debaixo do capô, o motor 1.0 Turbo Flex da família TCE de 3 cilindros, que proporciona 125 cavalos de potência e 22,4 kgfm de torque, associado à transmissão EDC de dupla embreagem de 6 velocidades. E a bordo do Renault Kardian Iconic 2026, parceria dos nossos amigos da Globo Renault de São José dos Pinhais, prestigiando o trabalho do Altuin mais uma vez. A última foi com o Boreal e agora com o Renault Kardian nesse novo ano modelo, nessa nova versão topo de gama e que chama atenção pelo design, ainda mais com a cor inédita azul Iron, com o teto bicolor em preto nacre.
E a essência do carro, a dirigibilidade, a experiência a bordo é muito agradável. Parece que nós estamos naqueles tempos áureos de Volkswagen. O Kardian, apesar de ele concorrer com o Volkswagen Tera, ele traz muitas semelhanças do acerto dinâmico do Volkswagen Nivus. Só que a Renault ganha da Volkswagen num ponto muito importante, que é a transmissão. Aqui a transmissão EDC de dupla embreagem, imersão em óleo, 6 velocidades. Então o consumidor, ele sai ganhando pela construção do carro sob a plataforma modular. Então ele é um carro mais leve, o motor 1.0 TCE super eficiente, ainda mais atrelado à transmissão de dupla embreagem, que deixa a resposta ainda mais interessante, ainda mais dinâmica, porque uma embreagem está acoplada na outra. Uma embreagem para as velocidades ímpares e a outra embreagem para as velocidades pares. Então isso resulta num comportamento dinâmico muito legal. No modo Eco já traz um ronquinho legal mesmo, sendo um motor tricilíndrico, tendo aquele ruído característico do motor 3 cilindros, mas a resposta dinâmica que chama muita atenção. Colocando no modo Sport, a essência, a resposta de todo o conjunto, ainda mais o motor turbo, traz uma experiência a bordo muito satisfatória. É um carro que tem um bom comportamento em curvas para você que procura um Renault Kardian para um uso rodoviário, viajar, tranquilo. É um carro que te atende muito bem. E realmente essa resposta da transmissão de dupla embreagem traz aqueles leves pipocos de Volkswagen dos tempos áureos de DSG, né? Então se a Renault investir numa versão esportivada, melhor dizendo, do Kardian, com um escape mais pronunciado, que realça ainda mais o ronco do motor TCE, com essa transmissão, vai ficar legal. Vai ficar legal. E o Kardian vem ganhando espaço no mercado brasileiro, ainda mais aqui em Curitiba. Chama muita atenção, já tem um número considerável nas ruas, ainda mais porque nós estamos próximos ao Complexo Ayrton Senna, que é a fábrica da Renault. E é um carro bem interessante, que olha, nesse uso urbano, abastecido com gasolina, nós estamos fazendo 13,2 km por litro. Ar ligado, hein? Ar ligado, usamos o modo Sport. É um carro que se comporta muito bem, porque a transmissão dupla embreagem proporciona isso, enfatiza o downsizing. E é muito legal que a Renault, depois de anos e anos, vem apostando fortemente no mercado brasileiro com bons produtos. Então, o Kardian, numa faixa de preço muito parecida com o Tera, entrega muito mais que o Tera.
Isso que é legal, ainda mais com essa nova multimídia Open R, traz a mesma essência do Renault Boreal, também com a identidade frontal aqui da Renault. É um carro bem legal. Você que procura um modelo nessa faixa de preço, que mesmo que você tenha ficado órfão de modelos esportivados, né, o Kardian Iconic não foi feito para isso, mas ele traz aquele quesinho de hot hatch. É interessante, é bem interessante. Então vale a pena você conhecer o que o Kardian Iconic entrega na prática, fazendo um test drive, porque é um conjunto muito legal, que chamou a nossa atenção, ainda mais pela eficiência, pela economia de combustível, pela dirigibilidade, a construção sob a plataforma RGMP, a plataforma modular do grupo Renault, e por toda a versatilidade que ele entrega. É um carro muito legal, que vale a pena conhecer, que é um produto e tanto. E você também gostou do Kardian Iconic 2026? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoImBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.